Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento. Contalde Contabilidade. Porto Seco. Economia para exportar e importar. Veja isto, veja isto. No programa de hoje eu vou entrevistar aqui o secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer, meu querido Jefferson Neves. Você não tem ideia do que está acontecendo no estado em termos de animação, de investimentos na cultura e também no esporte. Mato Grosso participa de muita coisa. O que acontece é que nos dias de hoje a divulgação é muito pouca. Ela é muito pouca. Se tudo que a Secretaria está realizando fosse divulgado diariamente, eu acho que um programa de 1 hora seria insuficiente. 1 hora por dia, estou falando, seria insuficiente. Mas o Jefferson Neves também treinou um dos maiores atletas de Mato Grosso. Qual foi? Cuiabá tá mais verde, tá mais verdão. Chegou a 4ª loja da Verdão, na Carmindo de Campos. Uma nova experiência para sua vida estar sempre em construção. Venha conhecer. Verdão. Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Capa de contrafilé friboi ou subife a vácuo quilo R$ 24,98. Fraldinha bovina friboi ou subife a vácuo quilo R$ 29,98. Capa de colchão mole friboi a vácuo quilo R$ 24,50. Óleo de soja lisa 900 ml R$ 6,49. Arroz de ovino tipo 1 5 quilos R$ 14,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica a Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem pro coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Quer uma ajudinha para cuidar ainda mais da sua saúde? Venha para a Farmácia Unimed Cuiabá. Dermacide, apenas R$ 21,90. Ômega 3, apenas R$ 34,99. Nebulizador, apenas R$ 143,99. Procure uma farmácia Unimed e aproveite. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contalde é contabilizar resultados que somam muito mais. Contalde, Comandante Costa, telefone 33169000. Veja isto, veja isso. Estou aqui com o Jefferson Neves. Jefferson, você é cuiabano? Não, eu sou de Rondonópolis. Eu nasci em Rondonópolis, mas vim para Cuiabá com 1 ano de idade. 1 ano de idade. Eu tenho 44 anos, tem 43 anos que eu estou aqui. Você jogou bola? Não. Não. Foi... Seu esporte foi qual? Voleibol. Hã? Sou do voleibol. Do voleibol. Rondonópolis teve grandes times de voleibol, não? Como Cuiabá? Teve. Rondonópolis tem, até hoje ainda tem uma equipe forte de voleibol por lá, mas hoje o esporte ele se espalhou no estado, né? A gente tem times fortes em Lucas, em Alta Floresta, em Primavera do Leste, tem times muito fortes. A gente tem aqui em Cuiabá também, né? O Isaac Newton até hoje muito forte, o SEMA até hoje muito forte. A gente tem algumas equipes aqui também, mas hoje as modalidades elas estão espalhadas aí no estado todo. Você acompanhou aquela época de Quido, de Paulo Afonso,
de chocolate. Valtemeiro Chocolate. Turma toda. Padilha, né? Pai do Padilha, Hugo Padilha, pai do Allan Kardec. Pai do Allan. Então é uma geração de treinadores muito competentes, né? João Bala era o nosso árbitro, né? Sabino. Sinira, Sabino, época sensacional. A gente tem excelentes treinadores aqui no estado. Ô Jefferson, eu vou fazer uma fofoca social, tá? Se você quiser esconder o caso, você pode esconder, não precisa falar nada. O senhor foi visto com a vereadora Michele Alencar em atitude de namoro. É verdade, não? A gente é casado há 12 anos, né? A gente está junto há 12 anos, a gente tem 2 filhos lindos, é a razão da vida da gente. E graças a Deus ela está me ajudando bastante, né? A gente se ajuda muito, né? Ela, por conta de trabalhar na TV durante tanto tempo, né? Ela nunca tinha participado de nenhuma reunião política. Ela nunca tinha se interessado por política, né? A praia dela era outra. E quando a gente recebeu esse convite, né, quando eu recebi o convite para assumir a Secretaria de Junta de Esportes, lá atrás, né, lá em janeiro de 2019, começamos um trabalho muito interessante no governo, ela começou a se interessar. Ela falou, pera, mas a política não é só aquela bagunça que eu achava que era, não era só aquela confusão que eu achava que era, vocês conseguem entregar muita coisa legal, né? Eu falei, a gente está num grupo muito competente, muito trabalhador e que, graças a Deus, a gente está conseguindo entregar muitos resultados bons. É que, enquanto repórter, a Michele, ela sempre fazia entrevistas pontuais e assuntos pontuais, quer dizer, ela não tinha uma dimensão, né, dos bastidores da política. É verdade. E ela tinha um senso comum da política, né? Todo mundo rouba, todo mundo é incompetente, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E depois que ela começou a ver como é que é o funcionamento das coisas e o quanto a gente pode fazer a diferença, desde que a gente trabalhe de forma correta, desde que a gente não tenha medo de trabalho, né? Porque o trabalho é monstruoso, né? Não para nunca. Ela começou a se interessar e começou a me ajudar mais nisso, começou a participar mais e até que surgiu esse convite, né, para ela, né? A primeira-dama fez esse convite e ela topou. Naquele primeiro momento, se for para entrar nesse grupo, se for para fazer a diferença igual vocês estão fazendo, eu estou pronta. E está aí. Tem um ano e 10 meses aí que a gente tem uma vereadora das mais competentes que a gente tem. Ela tem tido atitudes firmes, né? Que o importante da política é o político ter atitudes firmes, coerentes. Ficar naquele pula-pula, cada dia muda de opinião, é complicado. Eu acho que o que constrói a história é a coerência, né? E ela tem sido coerente do começo ao fim, né? Diferente de alguns colegas que se elegeram com voto de oposição ao prefeito e na segunda semana já de posse já pularam. É verdade. Já pularam para o colo do prefeito, né? A gente estava conversando isso hoje, né? Foram eleitos 16 vereadores em chapas de oposição ao Emanuel Pinheiro. Na primeira reunião que tiveram com o prefeito, só sobraram 4 na oposição. Que hoje, né, que era a Michele, o Pacola, o Diego e o Dilemari. O restante dos 20. É chato uma administração ter 80% de apoio, né? Como o Emanuel Pinheiro tem. Mas deixa eu começar aqui a abordar um assunto, porque depois nós vamos entrar na cultura e no esporte. Para finalizar essa primeira parte da entrevista com o Jefferson Neves, que é secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer. Jefferson, você foi o treinador do Felipe Lima. Eu disse que você treinou um grande atleta de Mato Grosso. O que é feito do Felipe Lima? Então, estivemos juntos ontem. Ontem foi aniversário da esposa dele aqui em Cuiabá. Ele está morando em Brasília, né? Só que como a mãe está aqui, o pai está aqui, a família toda está aqui, então em alguns momentos, datas comemorativas, ele vem para cá e a gente se reúne. E ontem a gente passou o dia todo juntos. E o Felipe deu uma parada na natação, porque o que acontece? Ele vem de 4 ciclos olímpicos, né? 16 anos de treinamento para participar em Olimpíadas. E ele se casou há mais ou menos aí uns 7 anos. E por conta dos compromissos, né? Viajar muito, Olimpíada, essas coisas todas, ele foi adiando o sonho de ter filho, né? A esposa foi adiando, no próximo ciclo olímpico e tal, e foi nisso. E aí eles tinham combinado que depois da Olimpíada do Japão, né, que foi agora, que era para ter sido em 2020, aí adiou mais um ano, por conta da pandemia, aconteceu em 2021, eles teriam um filho, né?
E só que um combinado dele com a esposa é que quando ele fosse ter um filho, ele ia ter dedicação à família, né? Porque nos últimos 16 anos a dedicação foi a profissão dele, né? Que foi a natação. E aí eles combinaram assim e ele está cumprindo com o combinado. Então hoje ele deu uma parada com a natação, continua se exercitando, fazendo esporte, mas está no ciclismo agora, no triatlo, né? Está fazendo outras modalidades para se manter ativo, mas está dedicado, focado 100% na família hoje. Você treinou o Felipe Lima há quanto tempo? Foi de 2006 a 2013, foram 7 anos. Você foi com ele ao Japão ou ele foi com a equipe da Confederação Brasileira de Natação? A gente foi junto, ele treinando comigo em 2012, a gente foi para a Olimpíada de Londres. A gente esteve junto nos Jogos Olímpicos de Londres. Eu fui convocado pela Seleção Brasileira como treinador e ele esteve como atleta, foi semifinalista na Olimpíada de Londres em 2012. Aí, em 2016, que foi a Olimpíada do Rio, ele ficou de fora, né? Ele perdeu a vaga para a Olimpíada do Rio. E agora em 2020 no Japão ele conseguiu a vaga de novo e foi para a Olimpíada de Tóquio, só que eu já não estava dando treino para ele mais. Eu já estava no governo do estado, né? Já tinha parado com as minhas atividades na natação e aí ele foi pela equipe como treinador do clube, né? Do Pinheiros. Também foi semifinalista de novo da Olimpíada, ficou em 12º, se eu não me engano. Entrando no assunto da cultura e do esporte, o Jefferson Neves foi secretário adjunto de esportes quando o Beto 2-1, agora o deputado Beto 2-1, que foi eleito merecidamente, quando ele foi o secretário de cultura. Você era o adjunto, né? Você despachava na arena? Na arena. A história foi muito legal porque assim... Quando a gente entrou em janeiro de 2019, a gente pegou um estado destruído, né, Macedo? Você que acompanha os bastidores, quando você acompanha a política, você viu quanto a gente sofreu, né? Nós do esporte também, mas as outras áreas também, a gente viu muito isso acontecer de 2015 até 2018, né? O governo do táxi, fora os últimos 2 anos do governo Silval também, que foi bem ruim para nós. Mais os 4 anos do táxi, a gente sofreu muito, né? O esporte... Chegou ao ponto de, em 2018, o táxi ter que ir atrás do presidente da República para conseguir um avião da FAB emprestado para levar os atletas em Manaus. Não sei se você lembra desse episódio aí, que muitos atletas que tinham participado da etapa municipal, da etapa regional, da etapa estadual, que tinham sido os melhores atletas do estado, que teriam direito para participar do nacional, não iriam porque o governo não tinha grana para comprar as passagens. E no meio dessa confusão toda a gente falou, não, vamos dar um basta nisso aí, vamos fazer a nossa parte, né? A gente juntou um grupo de técnicos, né? De treinadores, de profissionais de educação física, de apaixonados pelo esporte, e o governo deu carta branca para o então deputado eleito Allan Kardec assumir a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. E o Allan teve carta branca para montar esse time. E esse time, eu era do esporte, o Paulo Traven era o secretário adjunto de Cultura, e a gente montou esse time para reestruturar tudo aquilo que a gente precisava ter de esporte. Na verdade, a nossa missão era fazer o esporte ter o que tinha há 10 anos atrás. Mais ou menos ali no meio do governo do Blário, ali com o Baiano, que a gente vivia bons tempos no esporte. E o sonho naquele momento era esse, né? Era fazer tudo acontecer para chegar nesse nível. E a gente foi trabalhando, veio a pandemia no meio, né? Aquela confusão toda, o Allan teve que voltar para a Assembleia. E aí o governador Mauro Mendes deu essa missão para o Beto, né, de assumir a cultura e o esporte, manteve a equipe, né, a gente fez algumas reestruturaçõezinhas, né, recebemos a parte sistêmica, foi bastante aperfeiçoada e a gente conseguiu avançar com muita coisa, muitos projetos bons, né, a gente tem o Bolsa Técnico, que a gente criou do zero, o Bolsa Atleta, que a gente aperfeiçoou ele, criando novas categorias, né, hoje o Bolsa Atleta atende desde o atleta que está começando, né, o Bolsa Atleta básico que a gente tem, até o Bolsa Atleta internacional. Né, então, os atletas têm vários degraus, né, de desenvolvimento que eles vão receber. Os treinadores, né, que nunca tiveram apoio sistemático do Estado, tem lá uma bolsa agora mensal para receberem um recurso, aqueles treinadores que tiverem mais competência, né, que tiverem mais resultados aí a nível nacional e internacional também. Então, além da gente conseguir apoiar financeiramente também os projetos sociais, hoje a gente tem um recurso lá, um projeto lindo também, que faz uma diferença grande, chamado Pontos de Esporte, que a gente anualmente aporta recurso
nos projetos sociais que já funcionam. E assim a gente vem trabalhando esses últimos anos aí. O Jefferson, depois da saída do Beto 2-1, Beto Machado, o que a Secretaria realizou, tanto na área cultural, vamos falar primeiro da cultural, depois do esporte, já sob o seu comando? Então, a gente já vinha com tudo encaminhado, tudo planejado, né? A nossa organização, e isso é muito interessante da população entender, ela acontece no ano anterior. Então, em outubro de 2021, a gente sentou e organizou e traçou todo o planejamento para 22. Né? O que a gente vai fazer no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, o que nós vamos fazer antes da eleição, depois da eleição, no meio e assim sucessivamente. Então, a gente veio dando continuidade a todo esse planejamento, né? E ações, né, organizadas lá, por exemplo, esse Pontos de Esporte, que é o projeto que repassa recursos para os projetos sociais. A gente atendeu ano passado 30 projetos com 30 mil reais. Esse ano a gente vai atender 40 projetos com 40 mil reais. Nós vamos aumentar o percentual aí em mais ou menos 20-25% de projetos atendidos e vamos fazer um reajuste também no repasse para incorporar mais recursos nesses projetos que já funcionam bem, né? Você tem nesse projeto, por exemplo, o Judô do BOP, o projeto social Futsal Sem Drogas lá em Várzea Grande, projeto sensacional, o Shotokan, o Pedal Além da Visão, que é aquele que trabalha com o ciclismo para cegos, né, para deficientes visuais. Então, excelentes projetos que funcionam aí, que hoje tem apoio sistemático do Estado todo ano. E a partir disso também na cultura a gente fez muitos investimentos através de editais. A gente tem mais de 17 milhões de reais à disposição da sociedade através de editais para literatura, para artes plásticas, para música, para patrimônio histórico. 17 milhões para esse ano ou já para o ano? Para esse ano. Que foi do ano passado. Do ano passado, né? Que está sendo liberado agora. A gente liberou o edital em agosto, se eu não me engano, setembro, e está passando por análises, né? A gente teve mais de 1.200 inscritos nesses editais todos, e a gente lançou um resultado parcial agora, mês passado, e a gente vai lançar o resultado definitivo agora, se eu não me engano, na próxima semana, para até no mês de dezembro, ou mais tardar janeiro do ano que vem, a gente sair pagando esses editais e a gente ter excelentes obras de literatura, das artes plásticas, nos eventos, né? A gente vai ter festivais, que é uma das coisas que a gente quer trazer de experiência, né? A cultura, uma das coisas boas de ter colocado a cultura e o esporte junto é que a gente aproveita algumas coisas que funcionam bem já no esporte e traz para a cultura, e algumas coisas que funcionam bem na cultura a gente traz para o esporte. Esse Pontos de Esporte, por exemplo, era uma ação que já acontecia há mais de 10 anos na cultura, que eram os pontos de cultura, né? Que eram esse recurso para tocar projetos sociais aí da cultura em todo o estado. O que a gente pensou? Falou, não, por que a gente não tem um desse para o esporte? Porque aí para aquela coisa de ficar o dono, né, o presidente de um projeto social desse, ficar pedindo ajuda na TV, ficar pedindo ajuda em semáforo, ficar pedindo ajuda num monte de situações, se humilhando às vezes em alguns momentos. E a ideia nossa falei, não, esse cara vai ter um recurso mensal, ou um recurso anual, para ter o funcionamento do projeto dele. Repetir, porque ele já conta com aquilo. Porque, por exemplo, ele atende 200 crianças por ano, né? No ano seguinte ele vai ter que atender essas 200 crianças, então ele vai contratar as pessoas para trabalhar com essas 200 crianças agora, e para o ano que vem, como é que vai ser? Vai jogar... E o investimento que tem que fazer, né, nos espaços, as reformas e tudo que tem que fazer. Então, a gente repassar esse recurso é muito importante para isso, porque as crianças vão ter continuidade de atuação, né, de ação. Deixa eu fazer um intervalozinho rapidinho, viu, Sérgio? Rapidinho, porque o assunto aqui está quente, não pode estar parado muito tempo, tá bom? Cuiabá tá mais verde, tá mais verdão. Chegou a 4ª loja da Verdão, na Carmindo de Campos. Uma nova experiência para sua vida estar sempre em construção. Venha conhecer! Verdão.
Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Capa de contrafilé friboi ou subife a vácuo quilo 24,98. Fraldinha bovina friboi ou subife a vácuo quilo 29,98. Capa de colchão mole friboi a vácuo quilo 24,50. Óleo de soja lisa 900 ml 6,49. Arroz tio ovino tipo 1 5 quilos 14,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica a Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem pro coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Quer uma ajudinha para cuidar ainda mais da sua saúde? Venha para a Farmácia Unimed Cuiabá. Dermacide apenas R$ 21,90. Ômega 3 apenas R$ 34,99. Nebulizador apenas R$ 143,99. Procure uma farmácia Unimed e aproveite. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contalde é contabilizar resultados que somam muito mais. Contalde, Comandante Costa, telefone 3316-9000. Mas, voltando aqui, continuando o papo com o querido secretário Jefferson Neves, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso. Jefferson, quando você falou aí de projetos, né, que deram certo, que tem que dar um switch, quer dizer, uma continuação, nós tivemos um exemplo claro esse ano, que foi aquele do karatê-do tradicional, nacional aqui, foi uma coisa fantástica aquilo ali, incrível, né? A gente teve ações aqui que a gente se orgulha muito. E assim, trazendo para a memória, né, a gente trouxe a Liga das Nações de Voleibol aqui, né, as 4 mais fortes seleções do mundo estiveram aqui em Cuiabá. A gente trouxe o Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia. A gente trouxe ações e eventos que nos orgulham muito, né, além se a gente for falar e elencar do futebol, por exemplo, né, a gente teve aqui, só esse ano, né, tirando a Copa América que a gente realizou em 2021, esse ano a gente teve Supercopa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro jogando aqui na Arena, o mais importante jogo de futebol do país até agora, né? A decisão que aconteceu aqui em Cuiabá, que a gente lotou os hotéis, foi muito incrível aquele jogo, né? Que teve mais de 10 pênaltis para cada lado, não sei se você lembra daquele sofrimento terrível que a gente passou, principalmente os flamenguistas. Mas esses jogos todos do Cuiabá na Série A, a gente teve Copa Sul-Americana. Ano passado, como a gente estava falando, a gente trouxe a Copa América para o Brasil. Que é uma das sedes, né, foi aqui. Não poder receber público, né? É uma das lamentações que a gente tem, mas a gente teve aqui, a gente assistiu de perto Messi, Cavani, a gente assistiu Vidal, né? Os maiores atletas da América Latina estavam aqui. O Vidal teve 2 vezes, né? Porque 2 vezes a seleção do Chile veio aqui. Veio aqui. Acho que jogou contra o Uruguai, Colômbia contra veio, a Bolívia. O Uruguai veio, a Bolívia veio, a Argentina veio com o time completo, né? O Messi, inclusive, fez um gol, fez um passe. E a Argentina foi campeã, né? A Arena foi campeã. E a Arena foi destaque na Copa América, né? Não sei se você lembra, teve o Maracanã teve problema com o gramado, o Engenhão teve problema com o gramado, o Estádio de Brasília teve problema com o gramado, e nós passamos a Copa América toda no nível de gramado assim que deu orgulho para nós, e foi a Arena foi eleita o melhor estádio da Copa, né? Então assim, quando saíram essas matérias da Fox, da CNN falando disso para nós, você olha para trás e fala, não, valeu a pena toda aquela loucura, todo aquele sacrifício que a gente
enfrentou. Olha, antes que você fale que, Macedo, mas o secretário de Cultura no Estado era o Beto 2-1, mas o secretário adjunto de Esporte e Lazer era o Jefferson. A ele estava toda a atribuição de fazer a base, né, fazer toda a estrutura, a infraestrutura aqui para o Brasil, sediar e Cuiabá de maneira especial, com o Estado de Mato Grosso à frente de tudo aquilo que aconteceu. Jefferson, no atletismo nós temos aqui parece que vai ter aqui um atletismo nacional, o que vai ter? Organizamos já, foi agora no mês, no meio de setembro agora, no dia 16, 17 e 18 de setembro a gente realizou a segunda mais importante competição de atletismo do país. Né? No atletismo você tem a hierarquia lá, o Troféu Brasil de Atletismo, né? Depois você tem o Campeonato Brasileiro Sub-23, aí depois o Campeonato Brasileiro Sub-20, Sub-18, Sub-16 e assim vai. Cuiabá foi sede do Campeonato Brasileiro Sub-23. Isso é um negócio que eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês, uma notícia bem quente. Porque assim, o Brasil não conhecia a nossa pista. O Brasil não conhecia o potencial que a gente tinha aqui para o atletismo no estado, só conhecia os nossos resultados. A pista da universidade. A pista do COT ali da universidade, que o governo Mauro Mendes entregou já no primeiro ano de governo. O Brasil não conhecia, né? E quando a gente assumiu de trazer essa competição para cá, todo mundo questionou, falou, não, mas lá é muito quente, lá não tem pista boa, lá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e a gente trouxe os caras para cá, eles ficaram encantados. Os resultados dos atletas foram fantásticos, né? Porque no atletismo tem um componente do vento, que para nós é uma desvantagem aqui em Cuiabá, porque quase não venta na cidade, então a gente passa esse calor que a gente já está acostumado, né? Mas para o atletismo é excelente, porque quando você tem o vento em qualquer canto da pista, sempre o atleta que está correndo, ele vai pegar o vento de frente em algum lugar. Pega o vento de costas em algumas situações, mas sempre vai estar pegando o vento de frente. Então, atrapalha um pouco o desempenho. Muito. Tanto que as marcas, elas, dependendo se tiver um vento acima de 2 metros por segundo, se eu não me engano, as marcas já não valem. Então, assim, para nós aqui foi fantástico, porque tiveram excelentes resultados por conta desse fator de não ter o vento atrapalhando, né, em muitas das provas. O melhor tempo, por você ter uma noção, o melhor tempo do 200 metros de toda a América Latina desse ano foi de um atleta que competiu aqui. Ele fez aqui a melhor marca do ano. De todos os atletas nascidos na América Latina foi aqui. Então, assim, animou bastante o Brasil ao ponto de e essa é a notícia que eu vou trazer de primeira mão aqui para você, conversar com o presidente da confederação, que passou a semana inteira aí com a gente. Eu levei ele no governador, falei, chefe, a gente tem a intenção de trazer um Troféu Brasil para cá, para 2023. Quanto que custa isso? Eu falei, custa mais ou menos, uma hora é assim, né? Quanto que custa isso? Eu falei, mais ou menos 1.200.000. Quantos dias de competição é? Tal. Quantos atletas a gente vai ter aqui na cidade? Vai ter mais ou menos, entre atletas e treinadores, mais ou menos 1.200 pessoas, fora a imprensa do mundo inteiro que vai estar direcionado para cá, porque vai ser uma seletiva de campeonato mundial. Falei, mais ou menos umas 1.500 pessoas na cidade. Ele já começou, fez aquelas contas dele, né? Falou, não, compensa e compensa muito, né? Falei, não, compensa e muito, né? A visibilidade que o Estado vai ter e tal, e o presidente topa. Aí o presidente da confederação teceu um monte de elogios para a pista, pela organização, por tudo que a gente conseguiu realizar, e batemos um martelo. Vai ser aqui. Em julho do ano que vem, a gente vai ter o Troféu Brasil de Atletismo em Cuiabá. Que beleza. O Jefferson falou aqui do atleta, eu realmente interroguei, porque eu não sabia que influenciava esse vento nas costas, os ventos de frente, né? Para o atleta. E eu me lembrei que uma vez eu fiz um voo daqui para São Paulo e eu estranhei, porque normalmente eram 2 horas de voo e eu tenho um pavor de avião. Mas naquele dia eu controlando o tempo ali vi que o voo demorou 1h45, era um trijato da Transbrasil. Mas aí eu fui questionar lá na frente, perguntar por que o voo tinha sido 15 minutos mais rápido. Aí eu não lembro quem foi, se foi o copiloto, ele falou, não, é que nós saímos de Cuiabá, entrou um vento de popa. Quer dizer, o vento foi tão empurrando o avião que eles desligaram a turbina do avião. Foi só com 2 turbinas, era um trijato. Falei, cara, eu não sabia disso. No atletismo tem muito isso. O saltador, por exemplo, na hora que salta, se ele tiver vento de costas, né, vento que ajuda ele, se for acima de 2, eles desconsideram a marca. A marca não vale recorde, por exemplo. Então tem tudo isso. Bom, tem
atleta que surgiu na natação depois do Felipe Lima aqui? A gente teve bons atletas, né, de um tempo para cá. A gente teve muitos atletas campeões de categoria, mas isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente fala da falta de organização e financiamento e o quanto ela impacta, né, nos resultados, e às vezes as pessoas não têm dimensão. Mas, por exemplo, no período do Felipe, a gente tinha o esporte organizado aqui no estado e a gente conseguiu ajudar muito ele na carreira dele, né? Ele tinha um patrocínio aqui no estado da Rede Semate, ele tinha patrocínio da Unimed, o estado ajudava ele com algumas viagens, algumas competições e ele, né, foi representando bastante o nosso estado. De um tempo para cá, mesmo, né, quando eu estava na ativa ainda com a natação, a gente formou muitos bons atletas, mas esses atletas eles se resumiam nas categorias de base. A gente tinha bons atletas até o Júnior 1, que é os atletas aí até 17 anos. Depois, o que acontecia com esses atletas? Eles iam embora. Porque pela falta de apoio que eles tinham aqui no estado, eles recebiam propostas, né, de outros clubes, do Pinheiros, do Minas, do Corinthians, do Flamengo, e iam embora. Então a gente acabou, nesse período aí de 2014, de 13 até 18 mais ou menos, como um estado formador. Sim. A gente só formava atletas, a gente era o garçom, né? A gente passava 3, 4 anos formando os atletas. Quando eles começavam a ganhar os campeonatos nacionais, chegava o treinador do outro clube, olha, então, eu tenho uma proposta para você aqui, você vai ganhar R$500 por mês, você vai ter escola, você vai ter treinador, você vai ter fisioterapia. Depois dos 17 anos você não tinha mais ninguém. Ô Jefferson, eu espero que você tenha agenda, porque eu vou ter mais tempo e mais espaço para a gente conversar. Sim. Em mais oportunidades. Tá? Muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa. Veja isto, oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento, Contal de Contabilidade. Porto Seco, economia para exportar e importar.